por favor. Obrigado. Nesta manhã nós vamos estudar um texto muito conhecido. E vamos tirar um pouco mais de lições para a nossa vida espiritual, nossa carreira espiritual, até que Jesus venha nos buscar. E você sabe que Jesus pode buscar a gente de duas formas, né? Presencialmente ou a gente morrendo. Porque a gente acredita nisso, que no dia que a gente morre, a próxima cena que vai ter é a volta de Jesus. Então, vamos abrir a Bíblia, e eu vou usar também o PowerPoint, para quem está sem a Bíblia, acompanhar o texto. Nós vamos ler esse texto, enquanto você está procurando aí, o texto de Mateus capítulo 6, verso 33 e 34. Você, quando abrir aí, você vai ver, vai relembrar o quão conhecido é. Mateus 6, 33 e 34. Você está vendo aqui na tela, ao meu lado aqui, que está dividido, uma manchete que eu achei na internet e quero compartilhar com vocês. Estava na revista Veja, dizendo que os brasileiros são os mais ansiosos do mundo, segundo a OMS. Fizeram um estudo com 16 países no mundo inteiro, todos os continentes. Fizeram algumas perguntas, bem agora, no meio da pandemia. E o país que ficou mais bem ranqueado, ficamos em primeiro lugar, irmãos, olha aí que delícia, primeiro lugar, onde tem o maior número de pessoas com esse transtorno da ansiedade. E são cerca de 19 milhões de brasileiros diagnosticados com ansiedade. O que a ansiedade faz, irmãos? Por favor, algum ansioso aí fala para mim. Mas aqui a gente não tem ninguém ansioso, né? Tem? Diagnosticada? E o que você sente? Tem uma pessoa... Eu vou falar aqui, interagir, porque quem está em casa não vai te ouvir. Mas alguém aqui... Como é que é o seu nome? Não quer falar? Tem problema. Mas aqui uma pessoa se manifestou dizendo, eu sou ansiosa e diagnosticado, não é aquela coisa assim, eu estou deprê, mas nunca foi no médico para dizer. Sabe, a ansiedade, ela paralisa as pessoas. A pessoa perde sono, apetite, ela fica com síndrome do pânico. Sabe o que é síndrome do pânico? Medo de gente, medo de ir no shopping, ir na igreja. Algumas desenvolvem isso. É uma patologia, é uma doença que tem que ser tratada, tem que ser acompanhada. E agora, em meio à pandemia, a ansiedade diminuiu ou aumentou? Aumentou. Talvez eu esteja falando para alguém aqui, na nave da igreja ou em casa que está assistindo, que está passando por isso. Perde o sono, pensamentos recorrentes, extrema preocupação com o futuro. O que vai ser amanhã? O que vai ser de mim, dos meus filhos, da minha casa, do meu emprego, da minha saúde? E se você pensar na palavra preocupar, são duas palavrinhas aí, né? Pré, antes, e o quê? Ocupar antes do tempo. Preocupação. A Bíblia, a palavra de Deus, nós que somos cristãos, podemos encontrar orientação sobre como lidar com a ansiedade. Isso tem que fazer diferença na minha e na sua vida. Vamos um pouquinho à frente. Diz assim, qual é a sua prioridade? O texto que eu escolhi, a gente vai aprofundar um pouquinho nele e relembrar algumas lições para a nossa vida. Veja, Mateus, volta aí, por favor. Mateus capítulo 6, verso 33, eu sublinhei aqui nesse que vocês estão vendo na tela, algumas palavras que me chamam a atenção nesse pequeno verso da Bíblia, ele não é grande. Quem disse isso para quem, quando? Quem disse foi Jesus.
Quem estava ouvindo eram os seus discípulos, uma multidão que estavam junto com eles. Quando foi isso? Lá, quando ele estava aqui entre nós, preparando as pessoas para entenderem o que era o reino de Deus. Mas ele diz assim: buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E o verso 34, que eu vou ler mais para frente, mas você vê aí que fala justamente sobre a ansiedade. Por isso, não andeis ansiosos com as coisas que virão amanhã. Não andeis ansiosos com a comida, com a bebida, com a vida. Mas vamos pensar um pouquinho em... Quando eu leio assim, me salta aos olhos algumas palavras. Jesus falou assim: buscai em primeiro lugar. Nós podemos buscar outras coisas da vida? Sim. Sim. A gente pode buscar riqueza? Sim. Inteligência, estudo? Sim. A grande questão aqui não é necessariamente o que a gente busca, é a ordem com a qual nós buscamos. Me faz lembrar um texto, essa questão de ordem, parece CPI, né? Essa questão de ordem me faz lembrar um texto de Jesus, quando ele chamou a atenção, isso é Mateus 6:23 por aqui, 6:23 não, é outro capítulo, não vou lembrar agora. Mas é aquele texto que Jesus chama a atenção dos fariseus, chama eles de hipócritas. E aí ele fala de uma coisa que a gente confunde um pouco, porque ele fala assim, que a gente deveria se preocupar, ele dá a ilustração do copo, que a gente deveria se preocupar com o interior do copo. Mas também, aí está o detalhe, com o exterior do copo. A grande sacada para mim de Jesus é que ele falou assim: primeiro limpa o interior do copo para que o exterior também esteja limpo. Ele não disse que era só o interior. Ele só deu uma questão de ordem. Primeiro é o caráter. Depois vai aparecer no caráter. Então, irmãos, às vezes a gente se confunde um pouco, porque tem gente que defende algumas ideias assim: não importa tanto o seu interior, não, ou o seu exterior. O que importa é o que está dentro. Mas a Bíblia não diz isso. O exterior também importa, viu, irmãos? O exterior também importa. Mas é uma questão de o que vem primeiro. Primeiro eu tenho que mudar o meu caráter, ser transformado, e aí o exterior vai refletir esse caráter. Eu contei isso aqui uma vez para vocês. Na igreja de Pinheiros eu tinha um pastor auxiliar. Foi ordenado esses dias, eu fui padrinho dele. Pastor Edgar Garcia, um jovem. E você sabe que os pastores jovens são jovens. E ele estava lá na minha igreja, cuidando da igreja. Eu dei algumas tarefas para ele, me auxiliando. E uma hora chegou alguns anciões, igreja muito tradicional, a igreja de Pinheiros. Falou assim: pastor, conversa com esse pastor. Ele falou assim: conversa com esse pastorzinho aí. Eu falei: mas o que está acontecendo? Pastor, ele vem pregar de jeans. Um dia ele veio pregar aí com a camisa do Brasil. Aqui a gente não aceita esse negócio, não. Aí eu fui conversar com o Edgar, aconselhar, pastor que estava começando. E uma coisa que eu disse para ele foi assim: pastor, tem algumas áreas na nossa vida que não adianta só ser, você tem que parecer também. Não adianta só ser pastor, você tem que parecer pastor, meu filho. As pessoas esperam isso. Eu tenho aqui o doutor Isaías. Adianta ser advogado? Tem que parecer advogado também, senão não entra nem no fórum, não é assim? Então, o exterior também conta. E, questão de ordem. Aqui Jesus está falando assim: buscai. Você pode buscar outras coisas. Você pode buscar inteligência. Você pode buscar uma faculdade. Você pode buscar riqueza. Não é pecado ser rico, não, irmãos. Mas, em primeiro lugar, ordem. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E aí eu separei alguns textos para compartilhar com vocês. Esse aqui está correndo demais. Um toquinho aqui, para vocês lembrarem. Aqui, eu gosto da Bíblia com outras versões. O mesmo texto
na Bíblia, na Nova Tradução na linguagem de hoje. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Sobre buscar, eu fiquei pensando assim, olha só. Em Atos 17, 27, tem essa ideia aqui. O grande propósito da existência é buscar o reino de Deus. E quando a gente, mais para frente, eu quero lembrá-los um pouquinho o que significa o reino de Deus, buscar o reino de Deus. Alguns podem pensar, morar no céu. Também, mas não é só isso. Em João 6,27, diz que muitos estão preocupados em trabalhar pela comida. Quando Jesus se encontrou com a mulher lá no poço, ele disse para aquela mulher que ele daria uma água que ela nunca mais precisaria buscar, porque ela não teria mais sede. E essa água, a gente pode fazer uma aplicação de coisas que a gente corre atrás de coisas materiais que não satisfazem, porque a gente precisa de novo, de novo e de novo. E Jesus disse que ele tinha algo maior para aquela mulher e para nós também. A maioria de nós gastamos, ou a gente gasta, como diz lá em Isaías 55, verso 2, esse texto é muito interessante, naquilo que não é pão, e suamos a camisa naquilo que não satisfaz. Isaías 55, 2. O que é gastar dinheiro naquilo que não é pão? A gente vive uma sociedade muito consumista. E aí, verso 6 de Isaías, todo mundo conhece. Vamos falar juntos? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto ele está perto. Que verso fantástico esse daqui. Quem a gente deveria buscar? O Senhor. Enquanto condição. Quando eu leio esse texto, sempre me vem à mente, será que Isaías está dizendo que haverá um tempo onde nós buscaremos ao Senhor e não o encontraremos? Haverá esse tempo, sim ou não? Sim. Haverá um tempo, se você abrir a sua Bíblia em Amós capítulo 8, verso 11 e 12, profeticamente Amós fala desse tempo. Amós capítulo 8, verso 11 e 12. Ele diz assim, eis que vem dias, diz o Senhor, não está escrito não, estou falando de memória. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas fome de ouvir a palavra do Senhor. Andarão vagabundos mar a mar, procurando a palavra do Senhor e não encontrarão. Amós capítulo 8, verso 11 e 12. Profeticamente está escrito que haverá um tempo que as pessoas baterão a porta dessa igreja e não encontrarão ela aberta. Por isso, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto ele está o quê? Então haverá um tempo que Deus não estará perto? Haverá também. Ele não estará perto. Quando a gente estuda a teologia adventista, a gente entende que o Espírito Santo está sendo o quê? Pouco a pouco, paulatinamente, retirado da terra. Haverá um tempo que a porta da graça vai ser o quê? Então não vai ter mais. Então, enquanto está perto, busque ao Senhor. Em primeiro, outro texto, porque assim diz o Senhor, a casa de Israel, assim diz o Senhor, a casa de Israel, buscai-me e vivei. Texto interessante. Isso aqui está com defeito, viu? Me ajuda aí, Daniel, por favor. Está apertando uma vez e ele está pulando tudo. Porque assim diz o... Buscai... Espera aí um pouquinho. Porque assim diz o Senhor, a casa de Israel, buscai e me vivei. Buscai ao Senhor e a sua força. Buscai a sua face continuamente. Eu coloquei esse verso só por causa do continuamente, né? Buscai a face do Senhor continuamente. E o outro texto, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração.
Buscar a Deus em primeiro lugar, mas buscar com intenção, buscar com intensidade de todo o nosso coração, com toda a nossa inteligência. Um pouquinho aqui sobre a questão, porque aqui diz assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Irmãos, o que é o reino de Deus que a gente tem que buscar em primeiro lugar? Que ideia vocês têm sobre o reino de Deus? O que será que Jesus está falando assim? Busquem primeiro o reino e a sua justiça. O que é o reino de Deus? Hoje, existem muitas literaturas falando sobre o reino de Deus, principalmente as igrejas que lidam com os jovens. O pastor Tonasso já esteve aqui, nosso líder de jovens, falando sobre o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Ele é presente, ele é passado ou ele ainda virá? O reino de Deus. O que vocês acham? Presente. Quem falou aí que eu não ouvi? Irmãos, quando a gente vai à Bíblia e começa a pesquisar a expressão reino de Deus, tem algumas ideias que a gente pode aplicar e eu quero que vocês entendam agora. Lucas 17, 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, Jesus respondeu e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. O reino de Deus não vem com aparência exterior. Outro texto aqui, vai pensando aí comigo. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não é comida nem bebida. Outra coisa aqui, irmãos, para a gente pensar, não é aparência exterior, não é comida nem bebida. Agora o próprio Cristo dizendo, ei-lo aqui ou ei-lo ali, falando do reino. Porque eis que o reino de Deus está entre vós. De quem Jesus estava falando aqui? Dele mesmo. Ele era o rei. Ele tinha começado a reinar. Irmãos, a gente lembra que Jesus, quando veio aqui à Terra, veio para expulsar o príncipe deste mundo. Quem era o príncipe deste mundo até Jesus vir e nascer? Satanás. Agora falando, agora sou eu. Eu sou o rei e estou começando o meu reinado. O reino de Deus está entre nós, entre vós. Porque vos digo que não a comereis mais até que se cumpra o reino de Deus. Falando da Santa Ceia, que ele estava instituindo. O reino de Deus também é algo aonde? No futuro. Essa expressão reino de Deus. Jesus está falando assim, vocês vão tomar agora uma ceia comigo, porque eu vou ser sacrificado e morto só lá no céu, quando vier o reino. Então o reino de Deus também é uma referência ao novo céu e à nova terra que a gente anseia. Mas o reino de Deus também é uma coisa presente, que está entre nós, que é o Senhor Jesus. Veja, não sabeis que os injustos não hão de herdar o quê? O reino de Deus. De que está falando aqui? Novos céus e nova terra. Quem não for fiel ao Senhor será os malditos, como Jesus diz, né? Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidades. E curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. O reino de Deus também é o nosso ministério. Irmãos, eu fiquei pensando, porque quando a gente vai lá em nosso texto base de Mateus 6,33, diz assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas? Que coisas serão acrescentadas quando a gente buscar ao Senhor de todo o coração, enquanto se pode achar, em primeiro lugar, na nossa vida, vai ser acrescentado o quê? Tudo que a gente precisa. O que vai ser acrescentado? Olha a partir do verso 19 que você vai ver. Aí Mateus 6,33, a gente leu. Do 19 até chegar nessa parte, está descrito um monte de coisa que Jesus está chamando a atenção. Verso 19 ali, ele fala assim para você. Quer ver?
Não acumular tesouros na terra, acumular no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói. Ele fala sobre a questão dos nossos olhos, aonde a gente está colocando a nossa atenção. Se os seus olhos, eu gosto muito de Mateus 6:23. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz haja em ti, sejam trevas, que grandes trevas serão? Janelas da alma, não é assim que a gente fala? Quantas pessoas estão pecando através dos olhos, o que vê? Então, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Quantas coisas? Aonde está a sua atenção? Os dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores. Aí o verso 25 em diante ali fala, né? Não andeis ansiosos. Olha os pássaros. Olha o lírio do campo. Não é assim que Jesus fala? Não trabalham. Engraçado, irmãos, que eu estava lendo o comentário bíblico para preparar essa mensagem e eu nunca tinha me atido uma coisa. No comentário bíblico adventista, o autor ele diz assim, o passarinho, porque uma das ilustrações aqui falou assim, olha para os pássaros. Eles não trabalham, não semeiam, né? Não plantam e Deus cuida deles. Você não tem maior valor do que os pássaros? Mas eu nunca tinha percebido. Ele falou assim, olha, Deus não está dizendo para a gente cruzar o braço que ele vai mandar o pão igual lá no maná, não. Não é isso que está escrito aí, não. Porque alguns podem pensar isso, né? Então, eu não preciso fazer nada. Por que ele chegou a essa conclusão? Pela observação da natureza, irmãos. O pássaro, ele tem emprego? Ele bate cartão? Não. Mas a comida cai lá no ninho dele, quando tem 6 biquinhos assim abertos, o que o pássaro faz? Ele vai atrás. Ele não produz. É Deus que produz para ele. Mas não cai lá no ninho dele a comida, não. Ele vai atrás. E busca comida para os seus passarinhos. Isso é o trabalho. Deus provê as coisas que nós deveríamos ou deveremos ir buscar. Isso através do trabalho. Deus vai dar essas bênçãos. Ele derrama o seu sol sobre justos e ímpios, diz a palavra de Deus. Então, buscai ao Senhor, em primeiro lugar, enquanto se pode achar, o reino de Deus. Uma outra coisa, irmão, sobre o reino de Deus. Quando a gente fala sobre o reino de Deus, a conclusão que eu cheguei, e tem muitos versos, é que existe um reino de Deus invisível, que é a presença do Espírito Santo em nós, que são características, o nosso caráter, de coisas imateriais. Por isso que ele falou que o reino de Deus não é visto, porque bondade, amor, longanimidade, mansidão, fruto do Espírito, são capacidades que a gente tem que são imateriais. Fazem parte do nosso caráter. Isso é o reino de Deus, a transformação do nosso caráter. Mas o reino de Deus também é comida. Como assim? Irmãos, quando fala que todas essas coisas serão acrescentadas, sabe o que me veio à mente? Aquele texto de Mateus 25, quando Jesus volta e ele separa os bodes das ovelhas, põe um à direita e à esquerda, e ele fala para aqueles que vão entrar no reino dele, ele diz o quê? Vinde benditos de meu Pai, e possuí por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo, porque eu tive fome e o quê? Irmão, o reino de Deus, as coisas que serão acrescentadas, o raciocínio que eu montei, é que o reino de Deus são as pessoas que precisam do alimento e que acreditam em Deus, e Deus usa a mim e a você para sermos Jesus na vida dessa pessoa, levando o alimento que ela precisa. Porque não vai cair do céu. Vai cair através de mim e de você. Eu tive fome, você me deu de comer. Eu tive sede, você me deu de beber. Quando, Senhor, fizemos isso? Mateus 25, 38. Quando? O que Jesus responde? Quando você fez a um desses famintos que acreditaram em mim e que fizeram a minha vontade, você estava fazendo para mim. Então, realmente, irmãos,
Quando as pessoas colocam a Deus em primeiro lugar, as necessidades delas serão supridas. O que a gente precisa entender é que em algum momento da nossa vida, nós seremos aqueles que seremos usados por Deus para suprir a necessidade de alguém. E eu termino então com a reflexão do verso, deixa eu colocar aqui para vocês. Deixa eu passar um pouquinho. Verso 34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Aí é a origem da ansiedade. Ansiedade é a preocupação com o dia de amanhã. A gente deve planejar o futuro? Deve sim. Mas não se preocupar. Não inquieteis com o dia de amanhã. Basta. Aqui eu coloquei na linguagem de hoje o mesmo verso. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Irmãos, eu separei aqui um trecho. Deixa eu colocar, porque eu não consegui editar ele para ficar num tamanho aí decente para a gente ler. Mas eu vou ler aqui no meu celular. Você faz de conta que você consegue ler, porque vai ficar bem pequenininho. Mas eu queria terminar colocando isso aqui. Você fica atento aqui na leitura que eu vou fazer. Sobre essa questão de importância na nossa vida. A felicidade tem mais a ver com experiências e relacionamento do que com posse. Escuta bem, ó. A felicidade tem mais a ver com relacionamento do que com posses. Mude a sua energia para atividades que tenham impacto mais positivos. Pequeno, né? Vou ler para você, tá? Faça uma pausa na hora de comprar coisas. Olha que conselho interessante. Se você for na sua cozinha ou no seu quarto agora e encontrar algo que tenha comprado, mas não utilizou, utilizou uma única vez, ou que você comprou, mas que se arrependeu, talvez seja esse o momento para pensar sua maneira de comprar. Sempre que sentir a vontade de comprar algo, anote isso em algum lugar e guarde. Se comprometa a deixar ali guardadinho, anotadinho, por 3 ou 4 dias. Após esse período, volte lá na anotação e avalie se realmente você precisa daquilo. Muitas vezes, o acúmulo de coisas acontece por simples e puro impulso de comprar. Todos nós sabemos como é bom comprar algo novo. Mas será que isso sempre é necessário? Te peguei, né, irmã? Ficou até com vergonha. Quando eu falei se era necessário, eu estava fazendo assim, irmãos, olha só. Mas será que isso realmente é necessário? É um exercício que a gente tem que fazer. Outra dica aqui que eu achei bem prático, irmãos. Deixa eu colocar aqui. Vocês fingem que estão lendo aí, tá? Estudos mostram que há um conselho assim, ó, assista menos TV. Estudos mostram que o tempo em frente a uma tela não contribui para o seu bem-estar. Isso não é nenhuma novidade. Então, faça um favor a si mesmo e saia mais ou inicie um hobby. Encontre uma maneira diferente de satisfazer ao invés de comprar coisas novas para se sentir melhor. Irmãos, eu fiz uma pós-graduação na área de terapia familiar, mas eu fiz uma também em psiquiatria. E quando a gente estuda o transtorno bipolar, já ouviram falar? A pessoa tem mania, que é uma euforia, uma excitação, e depois vem uma depressão, por isso que é bipolar. E é interessante quando a gente estuda esse transtorno, uma das maneiras que a pessoa extravasa ou mostra que está dentro do surto é quando ela pega o cartão de crédito e sai pelo shopping da vida aí comprando coisas absurdas, compra carro, piano, coisa que ela nem precisa. Então, cuidado, você pode ser bipolar, viu?
comprando coisas assim sem necessidade e fazendo dívidas e mais dívidas. Outra coisa, irmãos, conselho para a gente tirar um pouco esse peso do materialismo da nossa vida. Preocupe-se com os outros, passe mais tempo com sua família e amigos, participe. Engraçado, né, que quando começou a pandemia, vocês lembram? Ai, graças a Deus, pelo menos uma coisa positiva da pandemia. Vou poder ficar mais com os meus filhos, vou ficar mais com meu marido. Aumentou o número de divórcio. As pessoas não conseguem conviver, irmãos. Todo dia, 30 anos, sabe como é que era a convivência desse casal? Dormia na cama, um desmaiado para lá, outro roncando para cá, acordava 6 horas, e um para um lado, outro ia para o outro, encontrava 6 horas da tarde, 7 horas da noite. Isso 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 mês, 1 ano. Agora os dois dentro de casa. Quem é você? Te conheço, não. Relacionamento, irmãos. Eu ganhei um presente, irmãos, da pandemia. Os meus filhos, a essa altura do campeonato, deveriam estar numa kitnet lá em Barão Geraldo, ali, Campinas, porque eles passaram na Unicamp e eu tinha que alugar uma kitnet. Um ficou 1 ano, a pandemia trouxe ele para casa. Eu ganhei um presente, meus filhos em casa. Eu já estou assim, ai, ano que vem, né, vai ter que ir embora. Irmão, eu sou aquele pai que sofre. Eu não sou o único, não, tá? Fica olhando para mim com essa cara aí, não, porque eu tenho um amor pelos meus filhos. Eu fico assim, ai, eles vão embora. Mas eles são tão novinhos, 18 e 21 anos só, né? Mas a gente ganhou a convivência, é tão gostoso. Mas para alguns, passe mais tempo, trabalhe com isso, preocupe-se com os outros. E ainda fala, irmãos, que para a gente fazer um exercício de entrar num voluntariado. A igreja tem espaço para você ser voluntário? A asa que o diga, irmãos. Nós temos uma família aqui, eu não estou vendo aqui a irmã Miriam, e tem o Marcos, né, que está aqui, que é o esposo da irmã Miriam. Ele sempre fala para mim, pastor, a gente está fazendo um trabalho aqui no Turiguara, distribuindo sopão nesses dias de frio. Quanta coisa a gente pode fazer, irmão, se envolver para ajudar o nosso próximo. Isso vai fazer... Irmãos, tudo isso eu tirei desse livro aqui de Ellen White. Não, brincadeira, irmão, não é de Ellen White, não. Mas olha aqui, ó, Estilo de Vida Minimalista. É um livro que eu peguei lá na internet, me veio à mente. Vocês já ouviram falar sobre esse movimento minimalista? Pessoas que estão vivendo com pouca coisa dentro de casa? Ou quase nada? E aí me vem aquela ideia, né? Os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Isso é bíblico. E as pessoas estão aprendendo que as coisas não trazem felicidade, necessariamente. Viver com o mínimo necessário. Vocês lembram de algum personagem da Bíblia que dizia essa ideia? Que ele dizia assim, tendo o que comer e onde me abrigar, vivo, estou, o quê? Contente. Contentamento. Paulo, já passei por privações, sei o que é ter miséria, sei o que é ter benesse. Não é Paulo que fala isso? Tendo o que comer e onde me abrigar, vivo contente. Essa semana, irmãos, a gente vai fazer novamente a reflexão sobre as nossas finanças. Sabe, irmãos, nessa altura da vida eu estou descobrindo algumas coisas, a gente vai ficando... Vou falar velho, né? Mais idoso, experiente. E a vida vai ensinando algumas coisas para a gente. E a gente vai percebendo que algumas pessoas, como diz o próprio texto da Bíblia, correm atrás do vento. O que realmente nos deixa feliz, né? Companhia de um filho. Sabe aquelas coisas assim, irmãos? O pai trabalha, se mata, e ele pensa no futuro do filho. E aí, quando o filho está lá, adolescente, jovem, não quer saber desse pai, às vezes vira um drogado, e o filho ainda fala assim, pai, o que eu mais queria era você. E você me deu carro, me deu uma vida luxuosa, mas o Senhor não se deu para mim. Quando eu falo para os pais, eu tenho uma frase que eu gosto sempre de repetir, irmãos.
não se troca presente por presença. Nunca. Os nossos filhos querem muito mais, o nosso esposo, a nossa esposa, os nossos familiares querem muito mais a nossa presença do que o nosso presente. Vou terminar com esse texto de Ellen White, que deveria ser uma busca nossa diária. Toma-me, Senhor, para ser teu inteiramente. Uma oração. Aos teus pés deponho todos os meus projetos. Usa-me hoje em teu serviço. Permanece comigo e permite que toda a minha obra se faça em ti. E Ellen White diz então, isso deveria ser uma questão diária. Livro Caminho a Cristo, página 70. Uma oração para a gente repetir todo dia. Toma-me, Senhor. Vamos ler junto, igreja? É um bom exercício. Dá para enxergar aí bem? Vamos ler juntos? Toma-me, Senhor, para ser teu inteiramente. Aos teus pés deponho todos os meus projetos. Usa-me hoje em teu serviço. Permanece comigo e permite que toda a minha obra se faça em ti. Amém. Que Deus te abençoe. Acompanhe a semana de mordomia, segunda, terça, quinta e sexta no canal da igreja, amanhã e quarta presencialmente e pelo canal também. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te dê essa bênção. Amém.
Só a palavra do Senhor é que nos dá garantia de um guia seguro. Eu vou convidar você que está aqui presente, que por favor fique em pé para que a gente ore. Você que está em casa, fique em atitude de oração para a gente encerrar esse momento do estudo da palavra. Vamos orar. Querido Pai, Deus de misericórdia, Senhor Jesus Cristo, também Espírito Santo, nós temos o coração grato, porque o Senhor planejou tudo para que a gente tivesse acesso a esse livro maravilhoso que é a Palavra de Deus. Nela podemos encontrar orientação para os momentos que vivemos, momentos difíceis, e aqui estamos todos teus filhos buscando essa orientação. E nesta manhã encontramos aqui no livro de Mateus essa orientação de buscar em primeiro lugar, de dar prioridade, a suprema importância às coisas do reino, à justiça. Ó Senhor, usa-nos para que consigamos, com a ajuda do Espírito Santo, colocar essa verdade em prática na nossa vida. Dedicar tempo ao Senhor, ser instrumentos nas tuas mãos para aliviar o sofrimento dos nossos amados irmãos e pessoas que vivem ao nosso redor. Seja através do nosso dinheiro, seja através do nosso ombro, do nosso ouvido, de uma palavra dita a seu tempo, que seja uma bênção na vida das pessoas aonde nós estamos inseridos. Usa-nos, Senhor, por favor, transforma o nosso caráter, para que a ansiedade, então, vá embora. Nós oramos, agradecemos muito pela tua paciência e amor para conosco. E esta oração eu faço em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém e amém, Senhor.